Olá! Eu começo esse vídeo me apresentando. Meu nome é Caroline. As pessoas acabam me chamando mais de Carol, por isso do Diário da Carol. E eu vim aqui, né, para começar a contar para vocês um pouco da minha história. E vou começar esse vídeo contando o porquê de eu ter decidido isso, porquê que eu tô aqui hoje, né, fazendo esse vídeo. Então, dando já um spoiler, né? Você que curte crescimento humano, desenvolvimento pessoal, que gosta de coisas místicas, que, né, curte lei da atração, terapias holísticas, você que gosta desse tipo de assunto, fica aí que eu acho que você vai gostar. Porque tudo isso, né, que eu falei agora é justamente assim, o que tem a ver comigo, com a minha vibe, e é o que eu quero estar passando, né, aqui para vocês. Então, começando, né, a explicar o porquê de ter decidido fazer vídeos. Então, vamos lá. Já tem alguns anos, né, que essa questão do crescimento humano, do desenvolvimento, né, humano tem feito parte da minha vida mesmo. Isso foi chegando para mim de uma forma muito natural, muito espontânea, muito tranquila mesmo, né? Em uma parte, porque quando a gente também entra nessa, a gente vai encontrando, né, nossas barreiras, nossas dificuldades, nossas sombras, mas o processo em si foi muito gostoso, está sendo muito gostoso, porque quando você começa, é como se você não desse mais conta de viver, né, sem aquilo, que aquilo faz parte de quem você é, né? Então comigo foi assim. Então já tem alguns anos, né, que isso começou a fazer parte da minha vida. Eu já fiz, né, ao longo desse processo, alguns cursos de formação mesmo, outros não de formação, mas terapias mesmo para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento. Já fiz terapias, né, de sessões de Theta Healer, Body Talk, barra de Access, constelação, registro acástico, enfim, né, já fiz muita coisa durante esse processo e com toda certeza, né, isso me ajudou e tem me ajudado muito, né, no meu processo aí de crescimento, de evolução, né, de melhorar mesmo, né, nesse processo que eu acho que é o grande propósito, né. Às vezes a gente fica na vida tão perdido procurando um propósito só, né, mas a gente tem vários propósitos. Eu acho que o maior de todos eles, com certeza, é o nosso processo de crescimento e evolução, né. Então, desde que isso entrou na minha vida, eu tenho certeza que eu mudei muito, né? Que eu melhorei muito, que eu mudei muito a minha forma de pensar e de agir. No entanto, durante esse processo, né? Eu comecei a observar que existe uma certa resistência em mim em validar o meu processo. Como assim, Carol? Às vezes eu tenho a facilidade de enxergar evolução do outro, né? Às vezes eu falo, nossa, fulano evoluiu demais, cresceu, nananã. Mas às vezes eu olho pra mim e falava assim, nossa, será que realmente eu mudei? Será que realmente eu tô crescendo? Será que realmente eu tô evoluindo? Então, eu comecei a perceber esse julgamento mesmo, esse perfeccionismo, sabe? Comigo mesma. E eu falei assim, epa, não tá certo, porque é óbvio, né, que eu mudei muita coisa, que eu melhorei muita coisa, que eu venho evoluindo e que eu tenho que evoluir, né, ainda muita coisa. Aí, eu comecei mesmo, assim, né, nas minhas meditações, nas minhas orações, né, pedir mesmo para que fosse me mostrado formas, caminhos para eu começar a me validar, né, para eu começar a olhar com mais carinho para mim própria, para o meu próprio processo, né. Aí um dia eu tava assistindo uma aula da Mãe Andrade, que é uma escritora maravilhosa, sou apaixonada da Mai. A Mai, ela tem uma didática linda, né?
E ela falando lá em um dos vídeos dela, de repente ela falou que quando ela via os vídeos dela de 3, 4 anos atrás e ela via ela hoje, né, ela conseguia visualizar o quanto ela mudou, o quanto ela evoluiu, o quanto ela cresceu, né? E eu pensei, nossa, se lá atrás eu tivesse tido o hábito, né, de escrever mesmo, né, as minhas evoluções, os meus insights, né, as coisas que eu ia aprendendo, descobrindo, né, talvez hoje eu olhasse com outros olhos, ou se eu tivesse feito vídeos, né, eu talvez olhasse e hoje eu conseguiria me ver de uma outra forma, né, olhar para o meu processo talvez de uma forma diferente. Foi quando me veio mesmo assim de fazer vídeos tentando, né, lembrar do meu processo, de tudo que me trouxe até agora e daqui pra frente também tá sempre postando as coisas que eu vou aprendendo, os insights e tal. Só que a princípio eu não ia deixar público, né? Eu ia fazer o canal só pra mim, né? Deixar só pra eu ver. E depois, né, eu ia lá e entrava e via e tal. Só que aí, mais uma vez, eu assistindo um vídeo da Maia Andrade, ela falou sobre a lei do uso. Depois, mais pra frente, eu vou explicar um pouco mais sobre as leis universais e tal, mas dando um resumão mesmo, a lei do uso tem a ver, né, com às vezes você ter, por exemplo, na sua casa um monte de coisa que você não usa. Por exemplo, eu tenho um monte de roupa que eu não uso, eu tenho um monte de panela que eu não uso, tenho um monte de coisa que eu não uso. E isso começa, né, a tirar espaço para outras coisas, né, de coisas novas. E também tem a ver com o seu processo de crescimento, por exemplo. Eu aprendo muita coisa, mas eu não coloco em prática na minha vida, por exemplo. Então, ela quis, né, quando ela falou da lei do uso, ela falou, né, que a gente tem que estar sempre colocando em prática as coisas que a gente aprende para que a gente possa, né, evoluir e também, se a gente puder contribuir com as outras pessoas, melhor ainda. Foi quando eu decidi deixar os vídeos em aberto, públicos. Porque eu falei assim, quer saber por que eu não deixaria? Eu não tô fazendo mal para ninguém, não tô prejudicando ninguém. Ao contrário, né? Alguém pode ver, pode se identificar, a gente pode, né, trocar uma ideia, enfim. Então eu decidi deixar em aberto, né? Por conta disso, eu falei assim, se eu posso contribuir, por que não, né? Então, por isso que eu decidi. Então, dada essa introdução, eu vou começar a contar um pouquinho sobre mim, sobre a Carol, né? Quem é a Carol, e sobre esse processo, né? Nas minhas reflexões, eu comecei a ver que o meu processo de crescimento e desenvolvimento, ele começou há muito, muito, muito tempo. Eu achava que tinha começado quando eu comecei, né, a conhecer a lei da atração, essas coisas, mas eu analisando melhor, eu acho que desde muito pequena esse processo começou comigo hoje, né, analisando e puxando na memória. Por que que eu digo isso? Desde muito pequena, eu fui muito ligada com essa questão de Deus mesmo, né, de gostar de ir na igreja, de me sentir bem. No entanto, eu nunca fui de ir só num lugar, porque pra mim nunca, mesmo as pessoas falando, nunca fez sentido, sabe, ser isso só num lugar, sendo que tem tanta coisa boa em vários lugares. Explica, Carol. A minha mãe, ela sempre foi muito religiosa, então, assim, eu acho que eu trouxe um pouco disso dela, né? Até mesmo porque ela sempre me levou onde ela ia. Então, quando a minha mãe era mais nova, ela era católica, né? Ela foi muitos anos católica, ela foi até professora de catequese. Quando eu nasci, quando eu tinha mais ou menos uns 2 anos, ela fez uma transição. Ela parou de um pouco na igreja católica e ela começou a ir na Seitianoye. Seitianoye, para quem não sabe, é uma religião, né? Uma doutrina, na verdade, uma doutrina japonesa. E os ensinamentos são lindos, são maravilhosos, como diria, amor puro e fala sobre crescimento, sobre desenvolvimento, sobre lei da atração também de uma forma diferente, sobre prosperidade, enfim, é muito, muito completo o ensinamento deles, é maravilhoso. E aí, como a minha mãe ia, eu comecei a ir também, né, porque ela me levava.
No entanto, eu sempre gostei também muito da igreja católica, né? Sempre que eu ia, eu me sentia muito bem, né? Então, assim, sempre que eu ia nas igrejas, assim, e eu via, eu me sentia bem aqui naquele lugar, naquele ambiente. E eu lembro até hoje, eu não lembro bem a idade que eu tinha, mas eu era tipo, eu tava naquela fase assim de pré-adolescência. Eu lembro que eu fui uma vez com a minha mãe aqui na Matriz, né, de Goiânia, que agora nem é Matriz mais, é a Basílica. A gente foi na novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Gente, eu fiquei encantada com a energia do lugar naquele dia. Eu fiquei assim, nossa, que energia boa. E eu lembro que depois eu sozinha, eu era bem novinha, eu fui várias vezes depois. Então, assim, minha mãe não podia ir, eu ia. A minha tia também, que é casada com o meu tio, a mãe dela, ela é dirigente, né? Ela toma conta de um centro espírita. E eu adorava também ir lá, ouvir as palestras, tomar o passe. Então, assim, eu sempre tive esse chamado, sabe? De enxergar o que há de melhor, assim, o que há de amor em cada uma delas. Para algumas pessoas isso é ficar pulando de galho em galho, não saber o que você quer. Mas eu nunca consegui olhar por esse ângulo, sabe? Eu sempre olhava assim, se existe amor em todas, se existe ensinamento bom em todas, se existe, por que eu não posso, né? Tipo assim, pegar um pouquinho de cada um. Então, desde muito novinha, eu ia com a minha mãe na Setionoye, aí eu pedia para ir com a minha tia lá na mãe dela, né, no centro. Quando eu pude, já, né, já nessa fase já de pré-adolescência, adolescência, e sozinha na matriz eu também ia. Então eu sempre, né, procurei. E também sempre fui apaixonada pelos louvores evangélicos. Nossa, para mim os louvores tem hora assim que eu me pego ouvindo, que eu flutuo mesmo e medito, né, comigo mesma, assim, e acho lugares lindos dentro de mim, de reflexão, ouvindo, né, os louvores. Então é isso. Então, eu comecei a perceber que desde muito novinha, né, essa questão de conexão com Deus, de conexão com o todo, né? Que existe algo muito maior do que isso daqui, sempre me encantou os olhos, mesmo sem eu saber na época que era isso, sabe? Porque quando criança, adolescente, eu não tinha, né, essa visão, vamos assim dizer. Mas aquilo sempre me encantou, sabe? Aquela coisa assim de que existe mais coisas entre o céu e a terra do que a gente pode imaginar, aquela coisa assim que você sabe que existe, mas você não sabe como, aquela coisa meio mística. Então isso sempre me chamou a atenção, isso sempre fez meus olhinhos brilharem, assim. Então eu acredito que desde muito cedo eu já trouxe isso, né, de querer saber mais, saber mais, saber mais, descobrir mais, sabe? De acreditar no invisível, sabe? Então eu acho que isso é algo que é meu mesmo. E aí eu lembro que quando eu tinha, já tinha nessa questão das religiões muito forte, e quando eu tinha 15 anos, 16, mais ou menos, eu não lembro exatamente a idade, mas era mais ou menos nesse período, eu assisti o documentário do Segredo. Gente, na hora que eu assisti aquele documentário falando da lei da atração, das técnicas de visualização, de você criar a vida que você quer, e nananã, eu fiquei encantada, eu fiquei assim alucinada com aquilo. Eu lembro que eu assisti o documentário muitas vezes seguidas e depois eu li o livro e eu reli esse livro. E, enfim, assim, pra mim tudo aquilo fazia muito sentido, sabe? Uma parte minha, assim, via aquilo e falava assim: uau, isso tudo é possível, né? E aí eu comecei, né, visto o documentário, eu comecei a colocar em prática as coisas que falava lá, né, no documentário, de você começar a criar as coisas. No documentário eles explicam para você começar a cocriar coisas pequenas e depois você começa a cocriar coisas maiores, porque assim como a gente vai para uma academia, né, e a gente tem que começar a malhar de pouquinho, depois vai aumentando, é a mesma coisa com o poder, né, da lei da atração. Você começa criando coisas pequenas e à medida que você vai conseguindo, você vai criando coisas novas. E vai eu começar a cocriar coisa pequena, né? E assim eu comecei a cocriar,
né? Tipo assim, comida que eu queria comer. Aí às vezes alguém me dava ou alguém passava vendendo justo aquilo que eu queria, né? A cocriar roupa, a cocriar coisas assim, sabe? Que eu queria, porque eu era adolescente, né, na época. Então, assim, essas coisas que eu queria cocriar, eu comecei, né, a cocriar. Querer ir num lugar, sabe? Eu comecei a visualizar e começou a dar muito certo, né? E quanto mais dava certo, mais encantada eu ficava. E a lei da atração, ela diz a respeito de você visualizar o que você quer como se já fosse uma realidade. Por exemplo, eu quero comer um bolo de chocolate. Você já visualiza você comendo ele, saboreando. Ah, mas eu não vou comer o bolo de chocolate porque eu não vou fazer, porque minha mãe não vai fazer, porque eu não tenho onde comprar. Aí você já começa a pôr empecilho, entende? A lei da atração, ela diz respeito a você visualizar você já vivendo o que você quer. O caminho não te diz respeito. Como que Deus, o universo, porque tem gente que gosta de falar Deus, tem gente que fala universo, eu tenho hora que vou falar os dois, mas assim, é o mesmo sentido, tá, gente? Então, assim, Deus, o universo, ele vai trazer para você. Imagina que é como se você, a sua visão fosse assim, ó. Você vê isso aqui. Deus, o universo vê tudo, vê todas as possibilidades, ele é grande, então assim, ele pode criar qualquer caminho para te trazer aquilo. Então, a gente não tem que preocupar no como, e sim no que você quer como sendo real. Você fecha o olho, eu quero uma roupa, você já se vê usando, eu quero uma... Eu brinco muito com vaga de estacionamento, eu já me visualizo estacionando naquele lugar. Então, você já vê que aquilo está acontecendo. Então, eu comecei, né, a visualizar essas coisas e tal. A princípio, comecei com coisas pequenas, né? E aí que foi a questão. Eu comecei a observar que quando eu começava a pensar em coisas grandes, eu ficava confusa. Por quê? Eu não sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu não queria, mas às vezes o que eu queria era difícil. Era difícil para mim cocriar. Era difícil para mim entender o que eu queria quando se tratava de algo que era maior, algo, né, grande. Era igual assim, se perguntavam assim para mim na época: o que você quer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Eu falava assim: meu Deus, o que eu quero, né? Foi quando eu comecei a observar que, né, tentando achar essas respostas do que eu queria, eu comecei a entender que no fundo, eu tinha medo. Medo? Medo. Medo de me responsabilizar pelas minhas escolhas. Isso mesmo. Sabe por quê? Eu comecei a ver que às vezes quando a gente não consegue visualizar, co-criar coisas para o futuro maiores, a gente tem medo do fracasso. A gente tem medo de acreditar que aquilo vai acontecer e depois não acontecer. A gente já cria uma barreira. Então, por exemplo, eu comecei a ver que eu sempre deixava só nas mãos de Deus. Ah, não, Deus vai saber, Deus vai guiar, Deus vai direcionar. E sim, eu acredito que Deus, né, direciona, que Deus guia. Mas será que justamente Deus não tinha colocado na minha vida aquela técnica, aquela possibilidade para eu descobrir o que eu queria? Para eu começar a evoluir, a crescer, a fazer escolhas? Entende? Só que aí eu comecei a ter muita dificuldade. Por quê? Quando você fala assim, deixa que Deus vai decidir, se aquilo não acontecer, a gente fala assim, Deus não quis. Deus não quis que fosse assim. Mas, se eu vou lá, começo a cocriar aquilo, visualizar, e, sei lá, por algum motivo, aquilo não acontece, eu fico frustrado. Entende? Então, eu comecei a enxergar que, na verdade, eu tinha medo de me responsabilizar pelo meu processo, de crescer. Aí, você vira pra mim e fala assim, Carol, mas não é Deus que decide? Lembrando, gente, que tudo que eu falo aqui pra vocês
é tipo assim, coisas que são reflexões minhas, tá? Tipo assim, eu não sou dona da verdade, eu não sei de tudo, sabe? Eu não. Pode ser que eu esteja certa, pode ser que eu esteja, sei lá, errada. Enfim, é algo que pra mim fez sentido, que serviu pra mim, entendeu? Pode ser que talvez pra outra pessoa não sirva, e pode ser que talvez pra outra já sirva. Então, assim, eu não sou dona da verdade, tá? Mas aí eu comecei a refletir que é mais ou menos assim, ó. Vou contar uma historinha pra vocês. O homem tá afogando, e aí passa uma pessoa e oferece ajuda. Aí essa pessoa vira e fala assim: não, eu não quero ajuda, não precisa se preocupar, Deus vai me salvar. Aí passa outra pessoa e fala: você quer ajuda? Aí a pessoa: não, não precisa se preocupar, Deus vai me salvar. Aí essa pessoa morreu afogada. O homem lá morreu afogado. Aí ele chega, né, pra conversar com Deus, todo chateado, falou: nossa, Deus, eu, né, tava lá te esperando você me salvar e você deixou eu morrer. Aí Deus vira pra ele e fala assim: mas eu mandei 2 pessoas pra te ajudar e você não quis. Então eu comecei a pensar, a refletir, que realmente tem coisas que a gente tem que passar na vida da gente, que eu acho que não tem como. A gente tem que passar, faz parte da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa história, e a gente vai passar por aquilo. E o que muda a forma que a gente vai passar ou não é a forma que a gente vai enxergar, né? A gente vai viver aquilo. Mas eu acredito, sim, que tem coisas que Deus manda pra gente ferramentas para que a gente possa transformar, que a gente possa evoluir, que a gente possa crescer. Então, para mim, isso começou a fazer muito sentido. Por isso que eu senti que, principalmente depois dessa reflexão, que era um presente de Deus. Deus vai mandando para você pessoas, Deus vai mandando para você situações, Deus vai mandando para você vídeos, livros, coisas para te ajudar. E foi isso que eu comecei a enxergar quando eu tive acesso à questão da lei da atração, que veio, né, através desse documentário do Segredo. Eu comecei a pensar: Deus está me dando condições de co-criar coisas, né? De saber o que eu quero, de evoluir, de crescer com aquilo e de ter responsabilidade pelo meu processo. Eu enxerguei dessa forma. Então é óbvio que nem tudo que às vezes eu co-criei eu consegui. Depois, mais pra frente, outro vídeo, para isso não ficar muito longe, eu vou explicar. Mas eu enxerguei que a grande maioria das coisas a gente consegue sim, com consciência, tá co-criando. Entende? Então, a gente cocria o tempo todo. Então, por que não cocriar com consciência e cocriar coisas que a gente quer, em vez de cocriar coisas que a gente não quer? Porque a gente cocria coisas que a gente também não quer. Quando a gente só foca no problema, quando a gente só fala de doença, quando a gente só visualiza coisas ruins, quando a gente começa a pensar só em coisas más, a gente tá cocriando também. Só que você tá cocriando um futuro que não vai ser tão legal, um futuro que não vai ser tão bom. Por que eu não vou usar essa ferramenta a meu favor? É uma ferramenta que eu, Carol, acredito que é um presente de Deus. Por que eu não vou usar isso? Entende? Aí, eu lembro, igual eu falei pra vocês, que eu comecei a criar coisas bem pequenas, né? Foi quando eu comecei a pensar em co-criar coisas grandes e eu comecei a ver que existia essa barreira de me responsabilizar, que eu preferia deixar, não, Deus que sabe, porque eu não precisava me responsabilizar. Mas aí eu fui começando, né, a olhar pra isso, né, a tratar isso com carinho e tal. E eu lembro que a minha grande, assim, cocriação, a minha primeira, né, grande cocriação foi que eu queria muito começar a faculdade. Eu tinha 17 anos, 16 na verdade, 16 para 17 quando eu terminei o ensino médio. E eu queria muito ir para a faculdade. E naquele momento parecia impossível, porque eu não tinha passado na faculdade pública, né? E na época, assim, parecia impossível pagar, né? Tipo assim, minha mãe e eu pagar uma faculdade. E aí eu comecei a visualizar eu fazendo faculdade, eu fazendo faculdade, eu fazendo faculdade. Até que as coisas aconteceram e eu comecei a fazer faculdade.
Porque assim, no fundo, eu não tinha passado na pública, né? E eu não queria esperar pra começar, sabe? Tipo assim, esperar mais um ano, fazer vestibular, ou era mais 6 meses, nem lembro mais. Aí tentar e talvez dar errado de novo, ou dar certo, enfim. Eu queria estudar. Eu tava muito querendo estudar, sabe? Assim, eu sempre gostei muito de estudar. Então, foi a minha primeira, assim, que eu senti, minha primeira grande cocriação, sabe? Porque na época era algo que parecia impossível. E Deus foi dando um jeitinho, abrindo os caminhos, eu comecei a trabalhar, minha mãe, né, tava me ajudando, e depois eu consegui bolsa, e eu fui, comecei faculdade, sabe? Então, assim, é, quanto mais as coisas iam dando certo, mais encantada eu ia ficando. E ao longo da minha caminhada até hoje, falando em específico da lei da atração, eu já consegui cocriar muitas coisas, muitas coisas. E eu digo, é mágico, gente, é mágico pra mim, falo mais uma vez, é presente de Deus. Então, hoje a mensagem que eu queria deixar para vocês, né, contando um pouquinho dessa introdução e falando da lei da atração, porque realmente assim, tratando-se dessas questões de técnicas, de terapias, de coisas mais assim dessa física quântica e tudo e tal, foi assim, a minha primeira experiência mais profunda, né? Porque antes eu tinha uma experiência muito profunda com Deus através das religiões, né? Mas aí eu comecei a ver que a gente encontrava Deus de outras formas também, sabe? E a lei da atração, para mim, é um presente de Deus. Então comecem a cocriar, porque a gente está cocriando o tempo todo. Então, vamos cocriar de forma consciente, sabe? Começa a pensar aí na sua casa, o que eu quero? Porque muitas vezes, a gente não, tipo assim, a gente não cria a vida que a gente gostaria de ter, porque na verdade a gente nem sabe a vida que a gente gostaria de ter. A gente às vezes foca em tanto que a gente não quer, em coisas que a gente não quer, que a gente esquece de pensar o que a gente quer e começa a brincar com a lei da atração. Começa a visualizar coisas, igual eu falei, coisas bobinhas do dia a dia, uma comida, uma roupa, alguém te ligar, alguém te mandar uma mensagem. Começa a cocriar. Visualiza e não preocupa com o caminho que isso vai chegar até você, entende? Não preocupa, não preocupa. Visualiza como se aquilo já fosse real. Visualiza como se aquilo já fosse seu. E Deus, o universo, vai trazer aquilo para você. Começa a fazer isso com pequenas coisas e começa a refletir sobre o que você quer também de grande. Porque igual eu te falei, antes, quando eu descobri isso tudo, eu nem sabia o que eu queria, porque eu tinha medo de me responsabilizar, sabe? E à medida que eu comecei a olhar para as coisas maiores também começaram a acontecer. Mas a gente, é aquele ditado que diz, né? Para quem não sabe o caminho que quer, qualquer caminho serve. Então, para que eu vou ir para um caminho que talvez não é legal, sendo que eu posso ir para um caminho que é muito legal, né? Então, use isso a favor. Hoje a mensagem é essa, é para falar, né, desse presente que eu recebi, né, do meu começo de processo, que foi descobrir um pouco mais sobre a lei da atração. Depois disso, obviamente, né, a lei da atração do livro, do documentário Segredo, foi, eu acho que um começo quase que de tudo, né, da lei da atração. Pelo menos para mim foi, né, e eu vejo muita gente falar que foi para elas também. Mas depois já apareceram várias outras formas, né, da gente encontrar, né, técnicas que ajudam nesse processo. Aí depois eu vou contando mais para vocês, tá bom? Mas na minha história, eu tenho muito carinho por aquele documentário, porque, nossa, ele foi maravilhoso para mim e fez muita diferença, muita diferença na minha vida mesmo. Então, e quem quiser ver o documentário aqui no YouTube, se você colocar, né, documentário O Segredo completo, ele tem mais ou menos 1h30, 1h40,
e é bem interessante para quem quiser dar uma olhadinha, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão por terem ficado comigo aqui até o finalzinho. E eu vou puxar, né, aqui na minha memória mais coisas sobre o meu processo, como que foi a sequência, para estar trazendo aqui para vocês, para a gente começar essa caminhada aí de desenvolvimento, tá bom? Para vocês entenderem um pouquinho da minha história, das coisas que eu fui aprendendo, tá? E fiquem com Deus.